Você sabe para onde vão os corações partidos? A maioria diria que vão para algum lugar muito longe para poderem se afastar da pessoa que causou o dano. Mas quero dizer a você que alguns corações partidos devem ficar parados. Eles precisam suportar as feridas que têm porque Deus ainda está trabalhando. Muitas vezes pensamos em como o amor de uma pessoa nos serve. Gostamos do carinho que nos demonstram e da atenção que nos dedicam. Então, quando essa pessoa não pode mais nos amar como parceiro, a impressão que nos dá é que não podemos mais nos beneficiar. É por isso que a resposta automática é esquecer e seguir em frente. Se não podemos receber nada dessa pessoa, avançamos para encontrar outra que possa satisfazer nossas necessidades emocionais. Estou aqui para te lembrar de que o amor não é por interesses, não deveria ser. Como dito em João capítulo 15, versículo 12, o meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Deus nos ama incondicionalmente. Seu amor nunca vacila. Não importa o quão pecadores sejamos, as bênçãos são derramadas mesmo que mal retribuamos o seu amor. Isso é o que Deus quer que pratiquemos. Ver o amor como um mero interesse o desvaloriza. Você já explorou a ideia de como seu amor por outra pessoa pode servir a você? O amor destina-se a mudar você mais do que muda a outra pessoa. O problema é que você perde essa oportunidade pensando que uma rejeição ou relacionamento fracassado é inútil. Mas veja só, Deus está nos ensinando que o amor não para no momento em que você não está se beneficiando dele. Se você tem esse tipo de amor por alguém, mesmo depois de cortar os laços com essa pessoa, haverá sinais em seu coração que indicam que você precisa deixar esse amor permanecer dentro de você. Muitas vezes ouvimos dizer que não é o fim até que realmente acabe. Da mesma forma, sabemos que nada está acabado até que Deus o diga. Uma separação ou um amor não correspondido não significa automaticamente que você deve seguir em frente. Você me ouviu? O amor unilateral é temporariamente permitido por Deus por certas razões. Às vezes Ele quer que você fique quieto e continue a amar essa pessoa porque isso lhe dá a janela para trabalhar em vocês dois. Aqui estão alguns sinais que sugerem isso. O primeiro é quando você está tentando encontrar um novo amor, mas seu coração nunca se sente satisfeito. O erro de principiante do qual a maioria de nós é culpada é encontrar uma nova pessoa para quem direcionar nossa atenção e amor após um namoro fracassado. Podemos estar tão acostumados com a sensação de sermos amados que nos contentamos com qualquer um para não perder esse sentimento. Talvez você esteja se expondo e fazendo exatamente a mesma coisa, embora saiba que ainda está apaixonado por alguém do passado. Há uma crença comum de que os outros podem nos curar. Não caia nessa armadilha, porque isso pode prejudicar você e outra pessoa. Deus sabe quando você está tentando abrir portas que não são para você, e Ele não hesitará em te mandar de volta para onde você pertence. Você já se sentiu com o coração totalmente partido, mesmo conhecendo alguém novo e melhor? Essa pode ser a maneira de Deus dizer que ainda não é hora de você deixar essa pessoa. Deus nos colocará em situações difíceis para alcançar seu objetivo final, o que é bom para nós. Da mesma forma, Ele te instruirá a amar e não se afastar de alguém, mesmo que seja doloroso para você. Lembre-se de como Jonas tentou escapar da rota planejada por Deus e seguiu o caminho oposto. Lembre-se de como o navio em que ele embarcou foi enviado para naufragar apenas para colocá-lo de volta onde Deus queria que ele estivesse. Como Jonas, mesmo que você procure seu próximo parceiro, não terá sucesso se houver outra pessoa que ainda possua todo o amor em seu coração. Você tem que ouvi-lo e continuar a amá-lo enquanto Deus permitir. Cantares de Salomão, capítulo 8, versículo 6 declara: põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço, porque o amor é forte como a morte e duro como a sepultura. O ciúme, as suas brasas são brasas de fogo, são veementes labaredas. A força do amor não pode ser dada a quem não é enviado por Deus. Se o seu coração permanecer firme, mesmo depois de conhecer dezenas de pessoas, deixe-o amar e sofrer por essa pessoa. O segundo sinal
Mas se você sabe que no fundo não há nada para odiar ou ficar com raiva dessa pessoa, é difícil seguir em frente por si só. No entanto, acredito que é mais difícil esquecer quando alguém não te maltratou ou quando a separação foi amigável e mútua. Você não acha? Quando o seu ex te machuca, a raiva e o sentimento de opressão tornam mais fácil para você esquecê-lo, pois aquilo era um relacionamento ruim. O trauma pode facilmente apagar cada doce momento. O ódio e a raiva são ferramentas que nos ajudam a seguir em frente porque podem ser alimentados pela autoestima. Você sabe que não merece a forma como aquela pessoa te tratou no relacionamento, então não tem problema em se convencer de que precisa seguir em frente. Mas e se você estiver tentando terminar com uma pessoa boa? Romanos capítulo 13, versículo 8 diz que nenhuma dívida permaneça pendente, exceto a dívida contínua de amar uns aos outros, pois quem ama os outros tem cumprido a lei. Estamos em dívida com Cristo e uns com os outros para amar continuamente. Se o seu coração está achando difícil deixar de amar essa pessoa porque ela não fez mal a você, não se preocupe em tentar. Se você não pode odiar essa pessoa, então Deus pode estar lhe dizendo para amá-la. É um sinal para se deixar pagar a dívida de amor. Mesmo que vocês dois não estejam mais juntos, talvez Deus pense que essa pessoa precisa ser amada, mas não na forma de um relacionamento amoroso. O último sinal é quando você se sente confortável em amar essa pessoa de longe. Quando uma pessoa está com o coração partido, na maioria das vezes ela fica tão deprimida que não consegue agir normalmente. Ela não consegue comer, dormir, tomar banho ou realizar atividades rotineiras devido à dor que está sentindo. Na pior das hipóteses, sua vontade de viver diminui. Este é o tipo de amor que Deus é estritamente contra. Porque, em Efésios capítulo 5, versículo 21, somos instruídos: sejam obedientes uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo. Quando amamos, fazemos isso por respeito a Cristo. Fazemos isso para a sua glória, porque nossas vidas apenas são possíveis por seu amor eterno. Isso significa essencialmente que o amor se destina a ser algo que atende à vida. Ele deve ser um elemento usado para melhorar a qualidade de vida de cada um. Portanto, quando o amor que você sente faz com que o desamparo e a tristeza superem sua vontade de viver, esse é certamente o tipo de amor do qual Deus quer que você se afaste. Por outro lado, se o seu amor por essa pessoa depois de cortar os laços com ela traz uma sensação de paz, é um forte sinal de que Deus quer que você se afaste dela. É o amor que não exige ser mostrado, mas se contenta em simplesmente ser sentido. Você sabe que devido às circunstâncias não pode estar com essa pessoa. Mas apesar disso, você se mantém forte e independente, consolando-se com o fato de poder continuar amando essa pessoa mesmo sem proximidade. Isso significa reconhecer que vocês dois estão levando suas vidas separadamente e provavelmente não voltarão a ficar juntos. Esse é o tipo de amor que não pede nada em troca e é o que Deus aprova. Amar alguém é muito melhor do que receber. Sabemos disso por causa dos exemplos de Deus. 1 João capítulo 4, versículo 16 diz: e assim conhecemos e confiamos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Quem vive no amor vive em Deus e Deus nele. É mais sobre derramar seu coração e usar isso para te tornar melhor. Depois de aceitar plenamente que o amor não é sobre o que alguém recebe de uma pessoa, você se tornará capaz de amar em silêncio e em paz. Isso não quer dizer que você desistiu. Responda-me isso: o que é melhor? Quando seu parceiro te ama tanto que mal consegue viver, ou quando te ama tanto que respeita suas decisões e paz? Este último é maior porque sabemos que o amor envolve a vida e o respeito. O amor é humilde demais para implorar para que alguém fique. Quando o relacionamento terminar, a melhor maneira de continuar demonstrando amor é fazê-lo silenciosamente. Se é isso que você está sentindo agora, não desista ainda. Você é a personificação de como o amor deve ser nos termos de Deus. Você notou que o silêncio também é uma das formas mais comuns que Deus usa para nos mostrar seu amor?
Isso nos ajuda a restaurar nossa alma e nos mover com uma fé mais forte. Efésios capítulo 4, versículo 2 nos diz: seja completamente humilde e gentil, sede pacientes, suportando-vos uns aos outros com amor. Ter o mesmo amor por essa pessoa é sinal de que não há urgência para você se afastar dela. Seus sentimentos por essa pessoa são genuínos e altruístas demais para serem abandonados. A verdade é que você não precisa identificar sinais para continuar amando alguém. Nosso coração tende a ter vontade própria e muitas vezes sentimos que não temos controle sobre ele. No entanto, por causa do Espírito Santo residindo em nossos corações, recebemos a capacidade de obter algum entendimento sobre o que estamos sentindo e passando. Em vez de sermos ditados cegamente por essas emoções, somos capazes de avaliar o que o Espírito Santo realmente está nos comunicando. Por meio desses sinais, você poderá saber se Deus ainda não está permitindo que você saia da vida dessa pessoa. Você pode não ter ideia do porquê, mas com certeza pode confiar que ainda há um plano não cumprido para você com esse relacionamento. Deixe-me esclarecer. Não estou pedindo que você seja um Marte. Não quero que você se torture por causa de um amor não correspondido. O que eu quero que você entenda é que há alegria que pode ser derivada disso, porque sempre há prazer no amor, especialmente quando Deus o permite. Algo maior está prestes a acontecer. Exorto você a ter uma conversa franca com Deus depois disso. Deixe que Ele confirme o que você está sentindo agora e te conforte. Lembre-se de que nosso amoroso Pai segurará sua mão e te guiará por isso. Você está em um ponto em seu relacionamento com alguém em que está perdendo o juízo e não sabe o que fazer? Você se sente preso entre a decisão de continuar ou terminar? Uma parte de você está dizendo para continuar esperando e outra parte está dizendo para seguir em frente. Como você sabe o que Deus está dizendo sobre esta situação e a pessoa envolvida? Como você sabe qual é a voz de Deus e qual é a sua frustração em relação à pessoa? Embora quase nenhum crente deseje entrar em um relacionamento maravilhoso e trocá-lo por outro amanhã, muitos de nós nos encontramos em situações difíceis. Às vezes não prestamos atenção ao que Deus estava dizendo ou simplesmente o desobedecemos completamente. Uma das maiores provas de nossa caminhada com Deus é que Ele nos guia por seu Espírito e nós o seguimos. Portanto, é necessário e normal ir sempre ao Senhor e pedir direção para tudo. Principalmente quando você se sente perdido entre seus sentimentos e as coisas certas a fazer. Com a orientação de Deus, você nunca pode dar errado. E o Senhor está sempre conosco, dizendo-nos o que fazer, mesmo que às vezes fiquemos sobrecarregados com tantas coisas e não consigamos ouvir quando Ele está falando ou entender o que Ele está dizendo. Às vezes não temos paciência para esperar e entender antes de nos mover. Este vídeo pode ser apenas uma das instruções que Deus está enviando para lhe dizer que Ele quer que você permaneça nesse relacionamento e não abandone ainda. Você sabe que, às vezes, Deus vai te dizer que é hora de deixar alguém para trás, e outras vezes, Ele vai dizer para ficar mais um pouco. Se você tem acompanhado nossos vídeos anteriores, falamos sobre alguns dos sinais que Deus diz para você deixar alguém de lado. Mas hoje, queremos mostrar a você alguns dos sinais que Deus diz para você esperar e não desistir. Pode ser difícil agora. Você pode ter esperado que a resposta às suas orações fosse para terminar, mas isso é Deus dizendo a você que Ele quer que você continue. Lembre-se do que foi dito em Isaías capítulo 55, versículo 8 ao 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos do que seus pensamentos. Os caminhos de Deus são muito diferentes dos nossos. Às vezes, você quer que Deus diga algo e espera que seja de uma maneira específica, mas Deus diz outra coisa de uma maneira diferente. Lembre-se de que Ele é Deus. Ele sabe e vê mais do que você. Seus caminhos são sempre os melhores. Os planos dele são sempre melhores que os seus. Portanto,
Você deve confiar quando ele lhe mostra algo ou instrui a fazer algo, pois esse é o melhor curso de ação a ser tomado naquele momento. Quando ver esses sinais que eu estou prestes a compartilhar contigo, saiba que Deus está dizendo que você deve segurar e não soltar alguém ainda. Ele pode dizer outra coisa depois de um tempo, mas agora ele quer que você fique com essa pessoa um pouco mais. Você não encontra paz no pensamento de estar separado dessa pessoa. Às vezes, os relacionamentos podem ser muito difíceis, especialmente quando a outra parte não encoraja e você está lutando para estar com ela. Porém, depois de você ter orado e pedido a Deus para confirmar se deve deixar ou não a pessoa, e você perde a paz toda vez que pensa em deixá-la, como se estivesse deixando algo especial para trás, isso é sinal que Deus está dizendo que você deve segurar um pouco mais. Eu sei que algumas pessoas ficam em relacionamentos onde Deus quer que elas se movam, porque temiam que ninguém mais as amasse. Alguns ficaram por causa da baixa autoestima. Não é disso que eu estou falando. O que estou falando aqui é a situação em que você está confiante no plano de Deus para a sua vida e está disposto a dar esse passo se não for onde Deus quer que você esteja. Então você apenas sente uma inquietação em seu espírito, um sentimento semelhante a perder algo confiado a você. Esse é um sinal de que Deus quer que você fique mais tempo. Às vezes, essas lutas que você enfrenta no relacionamento que o fazem querer seguir em frente são apenas temporárias, e Deus vê isso. Sim, seu parceiro pode não ser o melhor no momento, mas e se Deus estiver trabalhando nele para torná-la uma pessoa melhor no futuro? Se Deus estiver usando essa pessoa para lhe ensinar alguma lição importante, seja para o bem dela ou para o seu, você pode não saber até mais tarde. Portanto, você deve confiar e permanecer onde Deus o enche de paz e contentamento. Pode não ser o melhor hoje, mas porque você sabe que Deus nunca falha com aqueles que confiam nele, você vai ficar. Afinal, qual é a garantia de que a pessoa que você espera encontrar depois seria melhor? Então, já que acreditamos que as pessoas mudam de boas para más, vamos também acreditar que as pessoas podem mudar de más para boas quando Deus as toca. Quando Deus está em silêncio a qualquer momento, você fala sobre terminar. Veja, Deus está sempre falando com seus filhos. Mesmo quando ele está quieto, seu silêncio ainda compartilha seu coração conosco. A Bíblia diz no livro 1 de Coríntios, capítulo 2, versículo 11 ao 13: Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que está nele? Assim, também as coisas de Deus ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Dito isto, também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Em outras palavras, mesmo quando parece que Deus não está dizendo algo, Ele ainda está dizendo algo com seu silêncio. Quando você tem um relacionamento com o Espírito Santo como filho de Deus, você aprenderá a sentir o que Deus sente e a querer o que Deus quer, sem que Ele diga nada a você. Às vezes, quando você perceber que Deus está dizendo algo sobre todas as outras áreas quando você pergunta, mas não está dizendo nada sobre o seu relacionamento, saiba que é um sinal para esperar um pouco mais. Permaneça no relacionamento e espere no Senhor. Faça o seu melhor. Seja paciente, mantenha-se humilde e gentil. Tire os olhos das coisas que o desgastam no relacionamento e peça a Deus para ajudá-lo a ver algo melhor em seu parceiro que o encorajaria a ficar mais tempo. A Bíblia nos diz para olharmos para coisas que não se veem porque são eternas e não para coisas que se veem porque são apenas temporárias. Por último, mas não menos importante, quando você percebe que quase todo mundo que encontra para pedir conselho de alguma forma o encoraja a ficar um pouco mais, é um sinal de que Deus quer que você fique e espere. Uma das características mais poderosas de Deus é que Ele não é fonte de confusão. Quando Ele dá confirmações, há unidade e acordo em cada palavra, visão e revelação. É muito bom buscar aconselhamento. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 11, versículo 14: Não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Quanto mais conselhos sábios, piedosos e úteis você buscar, mais chances terá de superar e vencer em seus objetivos de vida.
Então, quando você busca o conselho daqueles que estão à sua frente, no relacionamento conjugal ou no namoro, e aqueles que têm mais conhecimento e sabedoria espiritual que você, e todos eles parecem dizer para você ficar, é um sinal do Senhor. Lembre-se dos magos que visitaram Jesus. O rei disse-lhes para voltarem e dizerem onde estava a criança, mas todos tiveram o mesmo sonho, dizendo-lhes para voltarem para suas casas por um caminho diferente e não voltarem para o rei. Diferentes indivíduos receberam o mesmo sonho e a mesma mensagem. Foi assim que Deus confirmou sua mensagem a eles, e assim eles salvaram o menino Jesus dos planos malignos do rei. Da mesma forma, Deus, que cuida do seu futuro, quer dar-lhe uma vida de paz e descanso. E embora o presente seja desafiador e difícil, Deus quer que você fique onde Ele quer que você esteja. Se você se aventurar na esperança de encontrar algo melhor, você vai trabalhar duro e pode acabar se arrependendo. Porém, por meio da obediência, você encontrará a paz e o descanso garantidos para aqueles que confiam no Senhor. O casamento não é meramente um vínculo terreno. Ele é imbuído de propósito, ecoando nos grandes lugares da eternidade. Nosso Deus, que nos conhece desde antes de nossa primeira respiração, planejou na formação de nosso ser um plano divino, um caminho pretendido. À medida que caminhamos pela vida, é nosso dever sagrado descobrir e abraçar esses dons divinos. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos compreende de maneiras que talvez nunca possamos entender totalmente. Ele sonda os desejos de nosso coração, mesmo aqueles que ainda não conhecemos completamente. Confie, pois Ele é a nossa bússola divina, nos conduzindo aos relacionamentos, às conexões e às pessoas que melhor servirão ao nosso crescimento espiritual. Frequentemente, somos influenciados por nossas próprias percepções. Acreditamos que temos o projeto de nossas vidas, que sabemos com quem devemos nos casar ou até mesmo como deve ser o casamento. No entanto, devemos nos lembrar de não permitir que as definições mundanas ofusquem os decretos divinos postos em ação desde o início da criação. Para uma verdadeira compreensão do casamento, devemos retornar à fonte, buscando a intenção divina. Muitos vagam pelo mundo vendo o casamento através de um prisma de prazeres fugazes, a vertigem de um novo amor ou a antecipação de prazeres sensuais. Embora esses sejam aspectos do vínculo conjugal, eles não são o seu núcleo. Perceber o casamento apenas nesses termos é como embarcar em uma jornada desconhecida sem um mapa, cortejando a confusão e possíveis desorientações. A promessa de Deus, entretanto, é de orientação e clareza. Seu Espírito Santo serve como nosso farol, iluminando o nosso caminho e dissipando a névoa da incerteza. O Espírito Divino é a nossa bússola interna, nos guiando ao longo da jornada e ajudando a discernir os sinais quando Deus nos prepara para o sagrado vínculo do casamento. Se você se sente determinado e não se rende facilmente aos obstáculos em sua vida, isso pode ser Deus fortalecendo o seu espírito, te preparando para o compromisso do casamento. Essa resiliência não nasce da obstinação, mas da firme fé de que Deus está trabalhando em seu plano para a sua vida. Lembre-se, aqueles que confiam no Senhor renovarão suas forças. Eles resistirão e vencerão, não por sua própria força, mas porque confiam no poder infinito de Deus. Essa resiliência é um sinal da obra de Deus em sua vida. Se você já notou isso, anime-se. Isso pode ser um sinal de que Deus está preparando você para um compromisso de amor e companheirismo ao longo da vida. Outro sinal a ser observado é o caminho que você está percorrendo. Se o seu caminho está alinhado com os ensinamentos e princípios de Deus, você está no caminho certo. Deus quer o melhor para a sua vida, e Ele te guiará pelo caminho certo se você confiar nele. Lembre-se, o casamento é uma instituição divina, uma aliança entre você, a outra pessoa e Deus. Sendo assim, é crucial que você seja guiado pela vontade e sabedoria de Deus ao fazer sua escolha. Quando Deus estiver te preparando para o casamento, Ele guiará seus passos em direção à pessoa que Ele escolheu para você. Quantos de nós fomos levados a acreditar que escolher uma vida solitária é de alguma forma melhor do que entrar em um vínculo conjugal? É um equívoco comum, uma leitura errada da Bíblia que tem feito muitos cristãos fiéis questionarem seu desejo de casamento. Eles leem 1 Coríntios 7 e se perguntam se seu desejo em ter alguém para a vida
reflete um amor menor por Deus. Mas vamos tomar um momento para desvendar isso. Sim, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 38, diz: Assim, quem casa faz bem, mas quem não casa faz melhor ainda. Isso exalta as virtudes da vida de solteiro, mas não como um estilo de vida de tamanho único. Ele reconhece o benefício de ser solteiro ao nos permitir direcionar mais o foco para Deus. Mas a decisão entre uma vida solitária e o casamento é profundamente pessoal e depende de fatores individuais. A jornada divina de preparação para o casamento é marcada por vários sinais, sendo um deles uma conexão revigorada com a oração. Na grande orquestra da vida, Deus é o maestro e a oração é a melodia que nos sincroniza com seu ritmo divino. Quando Deus está moldando seu coração para o compromisso do casamento, você será absorto em oração, na maioria das vezes. Não apenas orações rotineiras, mas conversas sinceras com Deus, onde você está aberto, vulnerável e sensível às suas palavras e orientações. A oração neste contexto não é apenas buscar respostas ou direções. Em vez disso, é uma admissão de nossas limitações, um humilde reconhecimento de que estávamos navegando em águas desconhecidas e que precisamos da sabedoria e orientação do navegador supremo. É como uma criança que busca a mão dos pais, reconhecendo que não pode atravessar a movimentada estrada da vida sem sua orientação. Deus, em sua infinita sabedoria e compaixão, percebe o âmago de nosso ser. Ele não apenas ouve nossas palavras faladas ou observa nossas ações. Ele mergulha profundamente em nossos corações, compreendendo nossas intenções, nossas capacidades e nossos planos. Ele vê além da fachada, discernindo a verdade que está no fundo de nossas almas. Quando falamos sobre Deus preparando você para o casamento, a palavra-chave aqui é preparo. Veja, a preparação envolve crescimento, mudança e prontidão para sair de sua zona de conforto. Envolve reconhecer que a jornada para o casamento não é apenas encontrar a pessoa certa, mas também se tornar a pessoa certa. Então, quando você se encontrar imerso em oração, buscando a sabedoria de Deus e se esforçando para alinhar seu coração com o dele, tome isso como um sinal de que Deus está preparando você para uma união que é mais do que um contrato social. Um sinal de que Deus está moldando você na pessoa que seu futuro cônjuge precisa. Lembre-se, os planos de Deus são perfeitos e seu tempo é impecável. Ao caminhar nesta jornada da vida, confie em sua mão orientadora, pois Ele é o melhor autor de histórias de amor. Este caminho para o casamento, guiado por Deus, é uma peregrinação espiritual. Com fé, paciência e oração, você certamente perceberá os sinais de que Deus está te preparando para o casamento. Mantenha seu coração aberto, mantenha sua fé forte e mantenha a linha de comunicação com Deus vibrante e viva por meio da oração. Um sinal convincente de que Deus está te preparando para o casamento é quando você encontra contentamento em seu relacionamento com Jesus, mesmo quando a perspectiva do casamento parece incerta. Sim, o casamento é uma bênção maravilhosa, mas não é a única bênção que Deus tem a oferecer. Na verdade, a alegria mais profunda vem de um relacionamento rico com o próprio Deus. Esta jornada de contentamento em Cristo é crucial para qualquer futura felicidade conjugal. Quando nosso coração está saturado com o amor de Cristo, ganhamos a capacidade de apreciar as outras bênçãos da vida, inclusive o casamento, de maneira equilibrada e bíblica. Este princípio é refletido lindamente no Salmo 16, versículos 1 ao 3. Guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão a ti somente. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis nos quais tenho todo o meu prazer. À medida que navegamos nessa jornada, podemos nos sentir ansiosos com o que a vida nos reserva. É aqui que entra um outro sinal, o cultivo da paciência. Como um dos frutos do Espírito Santo, a paciência é uma virtude que Deus cultiva dentro de nós, especialmente quando Ele está nos preparando para um passo tão significativo como o casamento. O plano divino de Deus nunca se desenrola às pressas. Quanto mais apressados somos, mais propensos estamos a erros de julgamento. E isso também se aplica ao casamento. Devemos sempre lembrar que o conceito de casamento se originou de Deus
e precisamos buscar sua sabedoria antes de tomar qualquer decisão. Não devemos permitir que a pressão social ou as inseguranças pessoais nos levem a um relacionamento ou um casamento. Encontrar contentamento em Cristo e cultivar a paciência pode parecer desafiador, mas são indicativos da preparação de Deus para a significativa jornada do casamento. Ao abraçar esses sinais, nos alinhamos com a vontade de Deus, abrindo caminho para uma vida conjugal satisfatória que Ele pode ter planejado para nós. Essa compreensão deve nos trazer uma sensação de paz e propósito. Seja solteiro ou se preparando para o casamento, nosso objetivo final deve ser sempre nos aproximarmos de Deus e encontrar a alegria em Sua presença. E quem sabe, neste lindo relacionamento com Jesus, você encontre o caminho que te levará à bênção do casamento. Você quer realmente saber se a pessoa com quem você está agora te ama? Você gostaria de saber como entender quando Deus está lhe dizendo que alguém te ama de verdade ou que está apenas te enganando? Quando você encontra alguém ou quando alguém entra em sua vida, pode ser uma experiência muito bonita quando você fica animado, imaginando como seria um futuro com essa pessoa. Lembre-se de que, assim como Deus pode trazer a pessoa certa para a sua vida, o diabo também pode enviar alguém para prejudicá-lo. Esteja você com alguém que ama e sente que Deus lhe deu, ou com alguém com quem não pode realmente confiar se o ama ou não, Deus lhe mostrará sinais. Esses sinais falarão do que existe e do que não existe. Só quem entende Deus revelando essas coisas pode escapar de uma vida de frustrações e evitar muitos arrependimentos que aguardam no futuro com essa pessoa. Hoje compartilharei alguns sinais que Deus usa para mostrar a você que alguém realmente te ama. No entanto, antes de fazer isso, quero que você saiba que não pode dizer apenas por seus sentimentos, pela primeira vista ou por meras palavras se a pessoa que você ama te ama de volta. O fato é que você se conhece e tem certeza do seu amor por ela ou não. Seu amor é sua escolha e o amor dela é a escolha dela. Compreender essa verdade me poupou de esperar por amor onde nada existia. Não é isso que leva muitos crentes jovens e bem-intencionados a relacionamentos tóxicos e ruins? Você se apega a alguém porque ama aquela pessoa e se convence de que ela te ama da mesma maneira, independentemente de como ela te trata. Você vê uma pessoa jovem e saudável em Cristo se ligar a um indivíduo doente que continua a usar e abusar dela, maltratando-a, e ainda assim ela continua nesse relacionamento, porque deseja muito que a outra pessoa a ame. Ouça, meu amigo e minha amiga, não importa a sua formação, não importa o que você passou ou o que quer que pareça uma desvantagem ou deficiência em sua vida. Deus não te criou para ser tratado como a opção alternativa de outra pessoa quando outros relacionamentos não derem certo. A Bíblia diz no Salmo 139, versículo 14: Eu te louvo porque fui feito de um modo assombroso e maravilhoso. Suas obras são maravilhosas, disso eu sei muito bem. Você foi criado de maneira maravilhosa. Você é merecedor de amor. Você é merecedor de valor. Você tem tudo dentro de você para ser a coisa mais importante na vida de outra pessoa. Você não precisa implorar alguém para estar em sua vida ou para te amar. Você não precisa dizer a alguém para te tratar bem. Por quê? Porque amar você deve ser o que essa pessoa se compromete a fazer e não o que você a obriga a fazer. Lembre-se de que Deus não nos ama porque pedimos a Ele. Jesus não morreu pela humanidade porque nós o chamamos. No entanto, a Bíblia nos permite saber que Deus nos amou mesmo quando ainda éramos pecadores. Enquanto ainda éramos seus inimigos, Ele fez a escolha de amar você e eu. Enquanto ainda éramos ante Deus, Jesus, o único Filho de Deus, deu sua vida em sacrifício por nós. Amar a Deus em troca é uma escolha que fazemos de um lugar de adoração, apreciação e compromisso com Ele por nos amar do jeito que Ele ama. Assim, podemos aprender com Deus e ver os sinais de quando alguém nos ama de verdade ou não. Não importa o que possamos sentir por essa pessoa.
Aqui estão alguns sinais de que Deus usará para mostrar que a pessoa com quem você está agora ou prestes a estar realmente te ama. Primeiro, ele se compromete a te ver no seu melhor. Um sinal de que alguém te ama é que essa pessoa se compromete a ajudá-lo a alcançar o seu melhor na vida. A Bíblia nos mostra a história de amor de Jacó e Raquel. Quando Jacó conheceu Raquel pela primeira vez, ela estava indo ao poço com o rebanho de seu pai para que eles pudessem beber antes de levá-los de volta. A Bíblia diz que ela era uma pastora. Quando Jacó a viu e soube quem ela era, a Bíblia diz que ele a ajudou a abrir o poço para que ela pudesse dar de beber às ovelhas de seu pai com mais facilidade. Isso ilustra uma demonstração prática de amor. Ela diz: eu vejo você e o que você carrega consigo. Estou me comprometendo a garantir que você chegue ao topo. Darei a você meu tempo, minha força e meus recursos para apoiá-lo. Eu serei sua força quando você estiver fraco. Eu serei sua visão quando você não puder ver. Eu serei sua provisão quando você precisar. Quando a pessoa da sua vida tem essa atitude, é sinal de que ela te ama de verdade. É uma característica de Deus que é sempre um atributo que você encontrará em qualquer um que te ame. Ouça, não estou dizendo que alguém pode te amar como Deus te ama. Você nunca encontrará alguém que possa te amar exatamente como Deus. No entanto, como os filhos de Deus têm sua natureza, temos o potencial de demonstrar amor puro e altruísta como nosso Pai Celestial. Você deve confiar em Deus por essa qualidade para confirmar que, assim como Deus investe em seu bem-estar e progresso, quem quer que Ele traga para a sua vida para amar, você também deve demonstrar isso. Isso é sinal de que alguém te ama de verdade, quando demonstra que te quer bem, investindo em você para te ver crescer e se tornar tudo aquilo que Deus quer que você seja. Segundo, ele tem paixão e faz sacrifícios. Essa é a maior prova de amor de alguém. É a única maneira de alguém se comprometer a vê-lo no seu melhor, conforme mencionado anteriormente. Amor é doação. E a verdadeira doação é um sacrifício, especialmente quando envolve a pessoa com quem você deseja se casar. O próprio Jesus disse a seus discípulos que o maior amor que um homem pode mostrar a seus amigos é dar a vida por eles. João capítulo 15, versículo 13 diz: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Pense nisso por um momento. Essa pessoa especial em sua vida é apaixonada por você? Além do fato de ela dizer que te ama quase o tempo todo, até onde ela está disposta a ir por você? Qual é a sua compreensão do sacrifício? Você sabia que o sacrifício é a expressão de devoção e lealdade? Após a observação cuidadosa das Escrituras e olhando para o próprio Deus na Bíblia, cheguei à conclusão de que amor genuíno é paixão. E paixão é encontrar prazer no que beneficia o objeto de sua afeição, mesmo que isso custe o seu conforto. Em outras palavras, você não pode separar o amor do sofrimento ou do sacrifício. Não é de admirar que Paulo tenha dito isso em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 7, sobre o amor. Sempre protege, sempre confia, sempre espera, sempre persevera. Agora, isso significa que alguém deve se sujeitar ao abuso por amor? Não. No entanto, você deve saber que nunca encontrará uma pessoa perfeita e que nem você mesmo é perfeito. Portanto, amor genuíno significa que você está disposto a trabalhar com as imperfeições de seu parceiro e crescer com ele. E ele está disposto a trabalhar em suas imperfeições e crescer com você também. Para que isso aconteça, você precisará fazer sacrifícios, por exemplo, passar tempo juntos, às vezes se colocar em desvantagem só para ver que seu parceiro está bem, abrir mão de algumas coisas e assim por diante. Isso significa que essa pessoa mostra que te ama ao te aceitar onde você está e ao te convidar para os braços dela para crescer com ela. Ela sente que seu problema é o problema dela, sua doença é a doença dela. Seus medos, os medos dela, e seu futuro é o futuro dela. Ela está disposta a se sacrificar apenas para te ver feliz e alcançando seus objetivos. Não é isso que você gostaria de alguém que te ama? Você gostaria de alguém em sua vida que recebe mais do que dar, que espera de você mais do que pode oferecer,
ou que faz do relacionamento com você uma transação em que só dará quando você der algo em troca. Se você perceber tal atitude, é sinal de que essa pessoa não te ama. Agora, isso pode não significar que ela é uma pessoa má. Pode significar simplesmente que ela não sabe o que é o amor. Isso é comum entre os não salvos. Por quê? Porque eles não têm um relacionamento com Deus. A Bíblia diz que Deus é amor, e quem não conhece a Deus não conhece o amor. Portanto, será mais benéfico para você tomar seu tempo e evitar seguir em frente com essa pessoa, porque ela pode não ser a pessoa certa para você. Com a pessoa certa, você sentirá o amor e a paixão de Deus que nunca desiste de você nesse relacionamento. Por último, não menos importante, 3. Ela aprecia e valoriza você. Quando alguém te ama de verdade, verá algo em você que provavelmente você não vê em si mesmo. E não quero dizer que essa pessoa aponta apenas seus erros para você. Em vez disso, quero dizer que ela se concentra nas coisas que te tornam especial e não em suas deficiências. Essa também é uma atitude muito saudável que solidifica a confiança em um relacionamento, porque, por meio de elogios e valor, um parceiro confirma a você que se considera abençoado por ter você em suas vidas. Através da apreciação e valor para você, ela garante que sua lealdade e devoção são para você e não para outra pessoa. Quando uma pessoa te ama, ela permite que você saiba que ela te ama e valoriza cada momento com você. Você não está tentando agradá-la ou ser legal para que ela goste de você. Em vez disso, você é livre com ela. Você confia nela. Na correção, você sente o amor dela. Na correção, ela permite que você veja que é melhor do que suas limitações e deficiências. Esse amor gera confiança e é bíblico. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz: no amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Essas são as características que a pessoa sempre exibirá em relação a você quando te ama. E são as características que você também exibirá quando amar alguém. Oro para que, quando Deus te mostrar esses sinais, você os entenda e os aceite como a luz de direção que só o Senhor pode te dar.